Olá, nós estamos aqui para mais um Minutos do Acolhedor do Projeto Acolher Perdas e Luto. Hoje nós estamos com uma convidada super especial, a Luciene Sampaio, onde ela é acolhedora do projeto e vai dividir comigo, a gente vai trocar sobre o tema Validando o Vínculo Gestacional e Neonatal no Luto. Nós estamos vivendo o outubro, onde no dia 15 de outubro se fala sobre essa questão gestacional e neonatal. Muitas vezes as pessoas chamam de perda gestacional e neonatal, e nós aqui no projeto chamamos de vínculo, e vocês vão entender por quê. A Luciene já vem trabalhando nos grupos de acolhimento há muito tempo no projeto, e a gente observa vários comportamentos de quem entram e depois de quem sai, que vem com essa questão ou gestacional ou neonatal em busca de um acolhimento. Tudo bom, Lu? Tudo, Rô. É um prazer estar aqui com você. Deixa eu só ajeitar aqui que o meu negócio caiu. Ai, é um prazer sempre estarmos aqui juntas, né, e falando sobre um assunto tão importante, né? Isso, um assunto tão importante, onde a gente observa muito nos grupos, né? A gente tem um índice considerável nos grupos, né, Lu, de pessoas que nos buscam por essa questão da partida do ente querido, ou gestacional ou neonatal, não é verdade? Sim, nós temos, sim. E normalmente nós temos das mãezinhas, né? Isso. São, são casos raros em que o casal procura, né, estar no acolhimento, mas normalmente são as mãezinhas que vêm nos procurar por esse processo do luto, né? Da partida, que nós não usamos a perda, né, nós usamos a partida do ente querido, seja gestacional ou neonatal. Lu, normalmente, qual é a fala mais comum dessas mãezinhas quando chegam ao projeto, ou pela gestacional ou neonatal? Bom, o mais comum é elas chegarem com esse processo do luto muito enrustido. Então, na maioria das falas, a gente sente a falta, o desejo da validação social, porque a morte já é um tema muito difícil de lidar socialmente. E quando se fala de uma morte onde é o momento de uma vida, de uma geração de uma vida, fica cada vez mais complicado. E elas se sentem, nesse processo, que não é valorizado a dor do luto delas, por não ter tido esse convívio. Então nós recomendamos, né, sempre que as frases de: "Ah, ainda bem, mas vocês vão ter outro filho. Ah, não fica sofrendo não. Ainda bem que vocês quase não conviveram". E isso não ajuda, isso bloqueia cada vez mais esse sofrimento, esse extravasar da dor, porque o luto é legítimo, né? É a partida de um ente querido, como qualquer outro que já convivemos, né? Então essa fala é muito comum. É muito comum, e foi muito bom você trazer isso, porque eu fico pensando em quantas pessoas, né, vivem essa forma de acolhimento de ele nem nasceu, você vai ter outro, né? Você vai ter outro, como se fosse você substitui pelo próximo filho, como se os filhos não fossem seres individuais, e só porque aquele filho não nasceu e você ficou lá 4 semanas ou 26 semanas, que é menos ou mais, né? Então, é muito interessante porque as pessoas desejam viver o luto, mas como ele não é validado socialmente, há uma retração Sim, de lidar com essa dor, e as pessoas calam, né? E esse calar pode se somatizar muitas vezes, e muitas dores. A gente vê vários casos, né, das pessoas no projeto que somatizaram já através da depressão, do pânico, de dores físicas, e há também essa desvalorização como se fosse uma falência feminina, né? Você perdeu um isso. filho, né? Perdeu, vai ter outro. Então, assim, a mulher se sente meio falida, porque fui eu que perdi, né? Eu talvez tenha alguma coisa errada comigo, né? Sim. Então, quando elas chegam, a gente percebe esse acanhamento. Tem outra coisa também que eu percebo muito nos grupos, que é as pessoas sentirem assim,
Como meu filho não nasceu, ela chega e fala assim: o seu sofrimento que o seu filho partiu, ou seu pai, seu esposo, é muito maior do que o meu, porque seu filho não nasceu. Aí a gente diz: não, cada dor é uma dor. Mas as Exato. pessoas se inibem, porque elas acham que aqueles que conviveram, o sofrimento é maior. Aí eu pego até pelo meu caso, né? Meus filhos partiram muito crianças, um com dois dias, que eu tive uma partida neonatal, e o outro com 1 ano e 8 meses. Daí eu penso, mas espera aí, a saudade ela é maior porque você ficou mais tempo ou menos tempo com a pessoa. Então, eu diria, por que é desqualificado essa saudade ou a validação dessa genuína desse sentimento, desse amor, porque a pessoa não veio à vida. Mas na hora que aquela alma se linkou à alma da mãe, do pai, ali se firmou, né? Se firmou Foi, esse amor, é o né? milagre da vida, né, Rô? Milagre da vida. É onde o vínculo realmente entre mãe e filho se eternizam ali, né? É a experiência milagrosa de trazer a vida a alguém, não importa o tempo, né? Não importa se foram horas, se foram dias, meses ou, né, acompanhou a vida inteira, né? É o vínculo intenso de amor que foi criado, né? A partir da concepção ou até preparação, né? Porque nós somos preparados anteriormente para tudo isso. Nós já somos envoltos no amor da maternidade, né? Então isso não rompe demais, jamais, né? Então, quando elas chegam, a gente procura dar esse colo, né, esse acolhimento e falar assim, sim, é legítimo, né? Então, nós procuramos colocar você essa a opção, né, de ficar preso na, vamos dizer assim, na perda, né? Ou se agarrar a esse amor que foi circulado entre as duas almas, né? Então, e aí a gente vai sentindo, em alguns casos, essa liberação, né? Esse fluir do amor. Sim, eu fui mãe e ainda sou, né? Através desse amor que foi criado, é o vínculo que foi ali entrelaçado, né? Entre os dois, né? E E essa experiência materna, né? Desculpa, Lu, imagina, que você sentiu esse amor, isso não é retirado porque o corpo não pôde vir à vida, né? Então, quando a gente não valida isso, é como se a gente tirasse daquela mãe a chance socialmente dela amar, dela poder falar para todo mundo: eu estou com saudade do meu filho hoje, mas ele não exato. nasceu, mas ele nasceu dentro de mim, né? Eu estou vivendo a falta do meu É filho, quando a gente fala sobre honrar a história, né? honrar a história. E o quanto ela nos muda, né? Porque a partir, né, eu sempre achei que a maternidade é uma luz na minha vida, e acho que isso é a luz na vida de todas as mães. Então eu sempre olhei essa luz, porque essa luz tocou na minha alma, independente da possibilidade do corpo poder ter feito parte aqui, junto com o espírito da vida, né? Então, outra coisa que eu também acho que é muito impactante nos grupos é quando a gente chama o filho pelo nome. Elas não Sim, estão acostumadas, né, a ouvir, porque as pessoas acham, às vezes, que ajudar é não falar mais sobre aquilo. Não vão falar sobre isso, não toca no assunto do filho. Vamos disfarçar, vamos falar de outra coisa. Fingindo que se não existir uma fala, a pessoa não vai sentir mais. É muito interessante, porque exato. a gente fala isso, né? A gente, assim, não fala mais sobre isso, vamos poupar ela e o tempo vai resolver. Mas que tempo é esse, né? Como é que o tempo resolve se você não lidar com essa dor interna, né? Então, quando ela chega no projeto e a gente vira e fala: que bom estar aqui, que bom você contar a história do João, da Maria, né, do seu filho. Sim, Quando é impactante para elas ouvirem a gente chamar aquele filho pelo nome, várias vezes as pessoas já nos falaram isso, porque naquele momento ela percebe: não sou só eu que percebo a existência do meu filho. exato. Ela também estão, eles estão também percebendo a existência do meu filho, né? Então, eu acho extremamente essencial que a gente se dirija ao filho da pessoa, caso ele tenha falecido antes de nascer, pelo Sim. nome, né? Validando isso. E eu acho tão válido, Rô, que eu lembrei de um caso em que a mãe
só chamava meu bebê, o meu bebê. E você, tão carinhosamente falou assim: "Dê um nome para o seu bebê, né, ele está em você, então chame-o pelo nome". Nossa, e realmente foi uma virada de chave. Ela deu um nome e daí para frente nós conhecemos, né, uma nova acolhida, né, que com o filho realmente, vinculado nela, né, através dela falar o nome. Isso fez realmente fortalecer o vínculo. Outra coisa que eu acho extremamente importante para essas mães que possam estar nos ouvindo é quando dizer assim, quantos filhos você tem? Se você teve 3 e um deles faleceu, você dizer, eu tenho 3. Aí você pode dizer, o fulano, o ciclano, o Beltrano aqui, ele faleceu, mas eu tive 3. Nunca Exato, excluir o filho dessa existência sua materna. Vocês tiveram esse filho, né? Ele pode não ter nascido, mas vocês conceberam, vocês amaram, né? não Então, teve o é convívio físico, né, Rô? isso. Mas é muito importante você incluir ele, senão ele fica aquele mistério, aquela sombra, né? Que Sim, todo mundo finge que não existe porque acha que vai te fazer sofrer, né? fica os sentimentos ficam todos mascarados, né, enrustidos, e só alimentando aquele sofrimento isoladamente, que é o pior, né, sem poder falar, sob julgamentos. E eu penso assim também, quando o outro chega e fala, eu sei que você está com saudade do João, né? Quando o outro fala isso, eu também sinto saudade do João. Eu também gostaria de ter visto o rostinho do João, né? Quando você fala isso, a mãe percebe que esse filho também foi amado pelos avós, pelos primos, pelos tios, pelos irmãos. Não é só um amor dela, mas quando todo mundo de fora não fala mais sobre esse assunto, não chama mais esse filho pelo nome, finge que não existe, a mãe também fica com uma impressão que ninguém se importou muito por essa Exato, criança, que só ela ama essa criança, ou então só ela e o marido, né? Porque às vezes a pessoa não faz por mal, mas ela faz isso porque ela não quer chatear a pessoa. E exato. isso dá uma sensação de que o filho não é lembrado, né? Ou, por exemplo, isso foi uma coisa que eu fiz também com uma pessoa de um dos grupos. Eu disse a ela: comemore o dia de nascimento dele. Ele não nasceu, mas aquele dia que você constituiu. Comemore o dia que você, de repente, descobriu que ele partiu, né? Se você foi lá e o médico disse: olha, ele partiu. Crie uma data de um aniversário. Não importa que ele não, essa data não precisa ser do dia que ele nasceu, mas daquele período, né? Vamos dizer que você gestou em abril, você sabe que você concebeu em abril e ele faleceu 4 semanas depois. Institua uma data em abril e diga: meu filho foi constituído em abril, ou então ou a data que ele tenha partido, mas lembre, né? De repente comemore. Puxa, nesse mês, em 2018, eu estava engravidando o João. Foi maravilhoso, Exato. foi aquela primeira conexão lá. Quando eu fui no médico, né? Eu acho até que a data podia ser a data que você foi lá e o médico falou que você estava grávida, ou então que você pegou o negocinho da farmácia e você viu que você estava grávida. No primeiro minuto que você soube que ele estava com você, né? Não precisa ser o dia que você ouviu o coração, pode ser naquele dia. E aí, vá sempre cultuando, né? Faça ali aquele dia uma lembrança, escreva alguma coisa, converse com os familiares, esse aqui é um mês, né? Eu lembro das datas que meus filhos chegaram e lembro sempre das datas que meus filhos partiram. Agora, 10 de dezembro, desculpa, 10 de outubro é a partida do meu segundo filho. Sim, eu lembro. Né? Eu lembro, eu vou fazer uma live, um pessoal me convidou para fazer uma live, eu botei o título que tem ligação, porque foi coincidentemente no dia da partida do meu filho, então eu gostaria de poder trazer algo. Então, isso está sempre sendo cultuado pelas mães, pelos pais, né? Essa lembrança ela é saudável, ao Exato. contrário do que muita gente pode pensar. E é o que a gente fala de alimentar a saudade, né, Rô? A saudade positiva, né, lembrança dos bons momentos. Aí, às vezes, as mãezinhas falam: "Mas eu não tive os momentos". Sim, teve, né. Teve? Quando você concebeu, né, quando realmente você comentou, e todos esses detalhes que são espetaculares para uma mãe, quando pega aquele exame positivo, né.
e toda aquela preparação, e todo o ultrassom, em cada mínimos detalhes. Você tem que se apegar realmente, né, a esses detalhes que foram realmente divinos na É, vida, é né. verdade. Quando Então você foi contou para o marido, né? isso. Então, eu peguei até uma frase de uma acolhida que eu achei maravilhosa, e gestacional, o dela é isso, é uma acolhida gestacional neonatal, né, que nós tínhamos num grupo, e ela colocou, assim, uma frase que eu achei maravilhoso: "Falar da morte de minha filha é primeiro falar da vida". Então, assim, é a concepção em primeiro lugar, né, e mesmo que tenha ficado um tempinho curto, mas ela deixou a vida transformada dessa mãe. Ela precisou se nutrir do amor suficiente que ela precisava desse período e deixar o amor transbordando no coração dessa mãe, né. Então agora a mãe vai fazer fluir e transbordar esse amor de diversas formas, né. E como você sempre diz, né, o maternar tem diversos jeitos de maternar, né. Você materna aqui no projeto, É então é a nossa mãezona. verdade. É verdade. É, E é gostoso pensar que eu tenho todos esses filhos, essas filhas que vão chegando no projeto, independente da idade, porque a gente vai tendo esse coração materno, né? Que já não tem mais exigência, tem idade para ser filho, para ser neto. Não, é aquela energia de amor materno que vai tocar qualquer coração, independente da idade, né? Que isso é o ganho que uma mãe fica quando ela gesta alguém. Esse é o é, ganho, né? sim, Ela tem o mesmo privilégio das mães que o filho nasceu, né? Porque aquela exato, energia foi tocada nela, da mesma forma. porque o aprendizado não é do jeito que a gente quer, né, Rô? Não, Do não jeito é que do a gente jeito precisa. do jeito que a gente precisa. Então, acho que seria muito válido aqui a gente fazer assim. Quais seriam vamos dizer assim, alguns passos que a gente estaria ajudando, instruindo as pessoas que estão diante de uma situação, porque a gente falou bastante coisa sobre a mãe, mas a gente deixar algumas ideias para quem está acolhendo uma pessoa que acabou de viver isso. Você pode ser o marido, você pode ser um parente, você pode ser um amigo, a pessoa pode ter vivido isso recente ou não recente, mas toda vez que você se vê diante disso, ou então você é um acolhedor, um atendente fraterno, você trabalha com isso aqui no projeto ou em outro projeto, né? Quais são os pontos que a gente acha assim que a gente falou e que alguns que a gente não falou que seriam primordiais? Eu vou dizer alguns que a gente falou. Então, por exemplo, chamar o filho pelo nome. Esse seria um ponto para quem vai acolher. Exato, Dois, a gente dizer para a pessoa que o amor é o mesmo, se nasceu ou não nasceu, né? isso, Validar esse amor, validar aquele validar. vínculo afetivo, né? Falar com a pessoa como ela sendo mãe, porque pode ser que ela não teve nenhum filho, ela só teve essa gestação, então esse é o primeiro filho. Então, validar aquele filho, instituindo, dizendo a ela, ô mãe, você é mãe, né? Porque mãe não é só depois que o filho nasce, né? Quais seriam Exato. mais alguns que a gente poderia validar, Lu? Eu acho muito importante também, Rô, a gente colocar que às vezes as pessoas, por não ter palavras, acabam utilizando frases inadequadas, né, como nós falamos assim: "Ah, mas ainda bem que não teve quase convívio, né, que foi logo no começo. Ah, vocês terão outros filhos". Isso não ajuda, né. Se não tem como, né: "Olha, eu não tenho palavras, eu não sei o que dizer", ofereça: "Estou aqui", né. Estou aqui para você. Quando você quiser falar, eu estou te ouvindo, né? Oferecer esse acolhimento. Às vezes a pessoa não quer nenhuma palavra, ela só quer ser ouvida, né? Como nós temos no exercício do choro reparador. Procurar uma pessoa e contar toda a sua história. E essa pessoa, que é o que a gente está orientando, ouvir, né? Carinhosamente, deixar essa pessoa extravasar tudo que está ali, né, aprisionado, que a sociedade colocou, né. Eu acho esse, assim, Excelente. primordial. Então, assim, a gente não se preocupar se a gente não tem palavras, a gente pode oferecer ouvir.
É excelente. O abraço, estar ali, como você falou. Esse é um ponto muito importante, né? E não mascarar, tentando fazer a pessoa esquecer. Mesmo que você achasse que você deveria fingir que aquilo não aconteceu. Não aplique no outro aquilo que você faria. Lembre-se, aquela pessoa está vivendo o vínculo com a maternidade. Então, mesmo que você nunca tenha vivido essa experiência e ache que deveria esquecer, lembre-se, aquela pessoa está vivendo vínculo com a maternidade. Nós passamos aqui já por centenas de mulheres nessa condição, então nós temos muita experiência nessa área. Sempre valide isso, né? Nunca leve a pessoa a fingir que não aconteceu. Esse não é o ponto. Mesmo porque, né, Rô, nós temos que considerar que ela ainda está em transformação física, em muitos casos, né? Porque teve toda aquela preparação física para conceber esse filho, e também o emocional ali, né? Aquela montanha-russa das emoções, né? Então, por que não, né, acolher todas essas emoções e ter aquele, né, o nosso sentimento de empatia, né? Agora, eu lembrei de uma coisa que ficaria, que eu nunca falei sobre, eu já falei isso, mas eu nunca falei a segunda parte, mas me veio agora na mente. Eu já falei muitas vezes em vídeo que a frustração de você sair do hospital com o braço vazio é horrível, porque, claro, você esperou, né? No meu caso, eu fiquei 8 meses grávida, né? Assim, você vai, faz o quarto, você fica aquela, quer ver o rostinho e olha ali a fotinho, e aí você vem com aquela sensação do braço vazio, né? Então, eu Exato. pensei agora, uma das melhores formas da gente acolher é ser esse abraço para essa mãe que está com os braços vazios. Porque naquele momento a sensação física é que está vazio. E isso nem é uma mentira, porque na verdade, isso não é ilusório, né? Na verdade, o físico daquele espírito não nasceu. Então, realmente, fisicamente, aquela mãe não vai poder abraçar aquele filho dessa forma. Então, se você puder oferecer este abraço para ela perceber que os braços dela não estão vazios, né? Esse seria um bom começo para uma mãe que sai da maternidade. Perfeito, Rô. Preencher esse vazio, né? Encher esse vazio, para depois até poder dizer para ela, mas será mesmo que está vazio? Mas será que a sua conexão não existe aí dentro de você? Mas será, né? Porque talvez a pessoa no começo só pense isso, eu perdi, eu perdi, eu perdi. Daí a gente pode devagar, depois do abraço, depois da escuta, depois do choro reparador, né? Começar a levantar essa possibilidade. Mas será mesmo que o materno não está em você, o vínculo afetivo não existe, que a maternidade não toca seu coração? E aí a gente pode ir lançando algumas possibilidades para que a pessoa reconheça que ela está com o coração cheio, né? Mas, a princípio, acalentar esse momento onde a pessoa ainda sente esse vazio, né? Que é o que a gente faz no projeto, quando as pessoas chegam, o ente querido partiu, a gente acalenta essa sensação de perda, dando esse amor na nossa usina do amor, para que as pessoas sintam esse cheio, para que depois a gente possa lançar isso. Mas será mesmo, né, que você ficou sem o ente querido? A gente faz a mesma coisa, numa outra perspectiva, né? Porque não é assim, mas é a mesma coisa. Então, eu acho que esse entremeio, ele é importante, né? E não tem nenhuma comparação, né, Rô? E não tem nenhuma comparação. Um filho é um filho, outro é outro. Ah, mas você ficou com dois. Não, mas você falar isso, você não está validando o terceiro. Né? Não tem Exato. essa coisa, você ficou com dois e agora não tem problema, porque você tem dois, ou então você pode ter outros, né? Os filhos não são assim, substituíveis, né? Seu poodlezinho mostra, mas pega outro poodle, né? Não é assim, né? Cada filho é um filho, né? Eu Exato. até estou mencionando isso porque eu tive um poodle por 18 anos, e quando o meu cachorrinho morreu, assim, por falência dos órgãos, né? Porque ele tinha 18 anos, as pessoas diziam, você vai pegar outro? Você vai pegar outro? Aí eu dizia, mas por quê? As pessoas diziam, não, porque o seu faleceu, você vai substituir, né? Eu falava, não, eu amei meu cachorrinho, me devotei a ele, mas nesse momento não tenho vontade de substituir, né? Não sinto esse sentimento de substituição. E aí você E pega outro ver o filho, processo do luto, né, Rô? você teve o primeiro. Como assim? Né?
Você vai viver o exato. processo do luto e você, né? E para mim também eu pensei que você estava é uma responsabilidade que você vai ter por muitos anos, o que naquele momento eu sentia que eu não desejava essa responsabilidade, né? Mas porque eu não queria também esse sentimento de substituição, porque eu não acho que a gente substitui nada. Cada ser é um ser, cada amor é um amor, né? Então, Nem acho que substituição e nem cobrança, né, Rô, ninguém de realmente cobrança. Você não vai ter outro ter que filho? substituir, né. Mas a pessoa não está preparada para ter outro filho. Ah, não, mas já passou um ano, está na hora, você não vai ter outro? Depende. Né? Assim, a pessoa está falando disso, ela demonstrou alguma vontade, né? Mas não uma cobrança que você tem que substituir para sair daquela dor, né? A gente vai até ver uma entrevista nessa semana, onde Kellen, uma das nossas acolhidas, ela conta sobre isso, né? Não há esse sentimento, né, de substituição. Quando você faz, você enruste o sofrimento, né? Porque fica ali, aquele silêncio daquilo que você nunca resolveu, né? Nunca trabalhou. Então, acho E extremamente a importante. Kellen tem uma trajetória linda aqui no Sim, projeto. Com maravilhosa. certeza esse encontro foi maravilhoso. A Lara, seu Pedro, né? O Hugo também, com certeza, né? Exato, Ficou exato. aqui. 3 lindos filhos Maravilha. dela. A gente tem tido, né, Lu, eu e você e outros acolhedores, uma oportunidade assim inacreditável. Esses 3 anos e meio que o projeto tem, a gente tem tido uma oportunidade de conhecer pessoas, trocar experiências de uma forma assim inacreditável, tanto de pessoas que entram para acolher, como pessoas que entram para ser acolhidas. É uma família universal, assim, é uma experiência que eu nunca tive dessa forma. É fantástica essa interação, esse vínculo afetivo que a gente faz com eles, que eles fazem com a gente, né, Lu? Muda a vida, né? É muito, muda, muda. A gente, né, a nossa frase, o acolher é evoluir, realmente é legítimo, né, porque a cada história que a gente se envolve com o acolhido, nós trazemos aprendizado para nós, né. A gente muda a nossa vida, nosso olhar para a vida, nosso olhar para a morte, e é como nós sempre falamos, a gente entra por meio da dor, mas a gente se mergulha no amor, né. Então é tão gostoso ouvir os acolhidos falar: "Eu nunca imaginaria que um grupo, né, virtual, sentiria tanto amor e trocaria tantas experiências valiosas assim", né. O vínculo é tão forte como se fosse da família há muito tempo, né. Eu E é acho que muito bom, é muito bom. muito E a gente bom. vê, assim, em cada grupo, esse comprometimento do acolhido em busca do autoconhecimento, do autoacolher, e eu vejo os acolhedores também cada vez mais preparados, mais dedicados nesse mergulhar também do amor, nessa usina do amor. Então, assim, a gente tem uma equipe fantástica e eu vejo que cada vez os grupos também vêm, contribuem, esses acolhidos saem, vão para o treinamento e vêm fazer parte dessa família universal cada vez mais brilha, né. Então a gente só tem gratidão por esse trabalho. Só gratidão. E o que eu acho mais assim incrível no projeto é que não tem número, cabe todo mundo, né? Cabe todo Sim, mundo. Quem tiver vontade de entrar, né? Não tem limites, né? Porque quanto mais gente vem acolher, mais grupos a gente vai ter competência de abrir, né? Quanto mais pessoas comprometidas, mais possibilidades de acolhermos outras pessoas que precisam dessas pessoas comprometidas para poder sentirem de alguma forma esse acolhimento, né? Que às vezes sim. muita gente escreve isso no grupo. Às vezes esse acolhimento não vem na família, não vem dos amigos, que às vezes a pessoa diz, eles não sabem como me acolher. Mas, às vezes, esse acolhimento vindo de pessoas assim que a gente não conhece pessoalmente, dá o fôlego que a gente precisa para não se aborrecer com a família, para entender que a família está fazendo melhor, né? Mas que com esse Exato. apoio aqui, você consegue lidar com as outras pessoas lá, né? Então, faz aquele contrabalanço, né? Para a gente Ela vai poder... aplicando na sua vida, né. Então Isso. o que ela vê no grupo, ela fala: "Por que eu não posso aplicar isso no meu dia a dia com a minha família?", né. É Então ela começa a ver o familiar também de uma outra forma. Ele fala assim porque ele ainda não entende, ou é a isso. melhor forma que ele tem hoje de me ajudar, É né. verdade.
Aí as críticas, né? A gente elimina as críticas e tem esse olhar por igual com o outro, né? Eu acho que gera mais empatia, né? Eu acho que gera mais empatia a gente ter essa visão, e eu acho que o trabalho de você acolher e ser acolhido gera mais compaixão, né? Eu gravei um conversando com o Luiz Carlos, o nosso acolhedor, e ele estava dizendo isso, né? Que esse processo de acolher passa por três partes, né? O sentimento de pena. Muitas vezes a pessoa de primeira vista sente pena, ah, coitado, ah, coitado. Depois a gente desenvolve com um sentimento de empatia, se a gente continuar, né? Daí a gente começa a pensar, não, não é questão dele ser coitado, ele está vivendo o desafio dele, né? E eu estou aqui, posso ajudar ele nesse desafio dele, né? E aí a gente desenvolve para essa compaixão, né? Eu posso segurar na mão dele, fazer parte junto com ele, apesar dele não ser minha família, ele não está no meu rol consanguíneo, mas eu enxergo ele, eu vejo ele como um ser humano, né? Então, eu acho que esse desenvolver do sentimento é uma coisa que acontece dentro do projeto. Algumas pessoas entram falando, ah, eu quero ajudar porque eu fui ajudado. Depois a pessoa começa, vixe, agora que eu estou ajudando, eu percebo que eu estou aprendendo tanto. Daí eu falo, nossa, eu estou E crescendo muitos falam assim, eu estou ajudando, mas eu estou precisando de ajuda. de E ajuda. nós tivemos casos, né, em que o acolhedor falou, não, eu quero ser acolhido. E por que não? É. Né? E por que não você se autoacolher, acolher a sua humanidade no momento em que precisa? Né? E por que não se dar esse prazer de ser acolhido? Né? Todos gostamos, né, desse papel de acolher, mas ser acolhido também é muito bom, né? Receber esse carinho e a gente pegar esse fôlego para prosseguir e no próximo ser um acolhedor, né? E é Então, gostoso assim, porque depois aquelas pessoas que a gente vem acolhendo se tornam acolhedor com a gente. Daí a gente fica sim, conversando e a gente, né? Quantas vezes você já fez lives, você já fez coisas com pessoas que você acolheu, porque a pessoa entrou é, lá no grupo e que é você. tão gostoso. E aí você vai ali, é um outro tipo, né? É uma amizade, é um tipo de conversa, é um link, né? E aí as pessoas vão dizendo, ai meu Deus, quando a Lu me acolheu, ai, quando fulano me acolheu, né? A gente vai percebendo que é uma teia de ligações afetivas, né? De puro amor, porque o projeto é voluntário, porque ninguém tem obrigação de fazer nada, as pessoas fazem porque têm responsabilidade, sentem que esse treino do coração faz a gente crescer, olhar para o outro, e a gente vai criando me vem em inglês, commitment, você se responsabiliza, vamos dizer assim, porque Interação, né? você sente que essa relação afeta a sua vida, né? Você começa a ser assim em casa, você começa a ser assim no seu trabalho, muito mais, você começa a ter mais compaixão, mais empatia, você começa a lidar com as suas emoções de uma forma muito mais amena, porque você vai vendo esse ebolir de emoções das pessoas que chegam, você olha para as suas também. Então, a gente vai percebendo o quanto essas pessoas nos facilitam, nos possibilitam que a gente cresça emocionalmente também, graças a elas estarem conosco, né? E Então, elas vão representando cada vez mais para a gente, né? Porque quando a gente recebe-os como passou como acolhido, acolhemos, né? E eles nos acolheram, porque é fantástico acompanhar também todo o desabrochar, né? E a gente vai vibrando com tudo aquilo na torcida, né? É como se passasse o nível, né? é Passou o nível, verdade. e aí vem E escolhe ser acolhedor, vem fazer o treinamento. Aí quando a gente recebe a listinha, ó, esses são os novos acolhedores. Uau! Esse aqui era do grupo tal. Então, é é uma aquela vibração, delícia. aquela torcida, né? Então, a gente fica na expectativa, ai, vai acolher, que maravilha, já acolhia como acolhido. Imagina agora como acolhedor, né? É Então, uma é delícia. uma torcida E eu vejo gostosa. assim, outro dia uma pessoa dos 55 me fez uma pergunta, Rosana, conta para mim quanto tempo, como é que foi sua trajetória, o que que você escolheu, assim, olha, não quero ser invasiva. Aí ela me fez assim lembrar das coisas minhas, assim, coisa e tal. E aí eu fiquei pensando, hoje eu falei até para a Kelly levou 6 anos para chegar ao projeto e olhar para essa dor. Eu também levei mais ou menos uns 6 anos. E assim,
A gente é de uma época que não existia rede social, assim, na minha época não existia rede social. Então, você não tinha contato com outra pessoa que na minha época eu não conheci ninguém que dois filhos Com a tinham mesma morrido, experiência, um né? filho tinha morrido da minha rede. Então, era muita solidão. Hoje, eu vejo que o projeto, a pessoa, o falecimento aconteceu aí há 2 meses, daqui a 3 meses, a pessoa já está falando em outro. Então, ninguém precisa passar 6 anos, né? Então, eu vejo, não é dar salto quântico, todo mundo tem que vivenciar a sua dor, mas o tempo, ele não tem que ser longo. Então, eu penso que nós estamos fazendo agrupados, através desse método de acolhimento, gerar possibilidades para que mais rapidamente a pessoa possa olhar para dentro dela, descobrir essas habilidades e lidar com a dor dela de uma outra forma, né? Então, aqui não, a gente não está aqui para evitar que a pessoa tenha dor. A dor ela teve, mas a gente está aqui para ajudar ela a não ter sofrimento. É Né? como ela lidar com a dor, né? E dissolvendo essa dor, né? Exatamente, porque o sofrimento ele não é necessário para aprendizado, né? A dor é necessária, a gente aprende com ela, mas com o sofrimento não. O sofrimento a gente Não. arrasta a bola de Traz ferro, né? sequelas, né? E traz sequelas por ter guardado, né? Adorei, adorei, adorei. A gente tem que fazer isso muitas vezes, porque Tá bom. o Minutos do Acolhedor, eu acho, agora eu pensei até nisso essas semanas aí que passou. Falei, o Minuto do Acolhedor, uma vez por mês, tem que ter no mínimo, tem que ter um acolhedor falando nele. Porque eu acho que essa troca de experiência, ela é muito importante, ela é uma vivência muito importante, onde aclara muito para as pessoas que ficam ávidas, querendo ajudar, mas às vezes elas não ajudam porque elas não sabem como ajudar. Então, o Minuto do Acolhedor está aqui para ajudar você a saber como a ajudar, como acolher, né? Faz parte, nós temos também o treinamento, mas o minuto vai sendo esses momentos e aonde você pode se sentir muito mais confiante acolhendo, porque a gente vai estar sempre aqui ajudando você em certas dúvidas, que vocês podem até deixar perguntas que a gente pode responder depois. Lu, Verdade. O treinamento, queria até falar assim, reforçar um pouquinho. claro, Todo mundo já sabe que eu sou a pescadora de acolhedores, né? com certeza. Mas eu digo, o treinamento é fantástico, né? Para a gente se colocar nesse lugar do acolhedor, de exercitar um pouco, né? Esse acolher que nos gratifica. Mas assim, você está ali no treinamento praticando um exercício que foi colocado, você não está interagindo com o acolhido. Então, se dê essa oportunidade de interagir com o acolhido, né? De você fazer um acolhimento e ter um feedback. Claro, não fique na expectativa, porque nem muitos, às vezes, dão o feedback, mas de você ver o impacto, às vezes, das suas palavras com amor no acolhido, né? A interação. Olha, você me fez pensar, olha, essa troca, não tem preço. Então, quem sai do acolhimento, do treinamento, fica aqui o convite. Venha interagir no grupo. É que se interagiu. Gil. Venha interagir no grupo, que aí a experiência é muito enriquecedora. E é mesmo, sabe por quê, Lu? Eu vejo assim, nos meus 60 anos de vida, 20 como terapeuta, você vai atendendo uma pessoa, outra pessoa, eu fui atendente fraterno muitos anos, não é a mesma coisa você entrar num grupo onde tem 40 pessoas, 50 pessoas ao mesmo tempo falando sobre a sua dor. Essa experiência eu nunca tive a oportunidade antes de vivenciar na minha vida, porque você vai fazendo parte de grupos, mas um fala, outro fala, é descomprometido. Ali onde tem um método, onde a gente acompanha, onde a pessoa faz exercício, a gente está ali fazendo um acompanhamento da vida daquela pessoa. A gente sabe o nome do cachorro, a gente sabe que ela gosta de orquídea, a gente sabe que ela gosta mais de comer tal coisa, porque ela vai contando, a gente sabe onde ela trabalha, o que ela faz na vida, a gente sabe detalhes que ela vai contando para a gente. Nós vamos fazer Entra no mundo parte dele.
É isso mesmo. Então, essa experiência de você se ver num grupo diante de 40, 50 pessoas, que é mais ou menos o tamanho que é composto nossos grupos, e você dar conta disso, é uma experiência que você não tem fazendo atendimentos isolados. Então, se você quer viver isso, venha fazer parte, mesmo que depois a sua trajetória possa ser outra, que você vai abrir o seu projeto, não tem problema, mas venha fazer parte para você perceber que isso é possível, né? E você tem aqui o projeto como um piloto onde você pode se inspirar e fazer o seu projeto também, né? Exato. Esse convite é maravilhoso. É maravilhoso. Beijo, amada, adorei Adorei. muito. Muito. Até Até, o próximo. até o próximo.